escolhi trabalhar com cinema pela imagem cinética, pela imagem em movimento, apesar de considerar também o trabalho com fotografia um trabalho com imagem muito importante. A imagem tem o caráter fenomenológico do registro do mundo, que nada mais tem, e é a imagem através de alguém que me chama tanto atenção. Por isso também eu estou optando por ficar andando de um lado para o outro com essa câmera na mão, para deixar bem claro para as duas meninas que a câmera intervém através de alguém, ou melhor do que intervém, media através de alguém. Bom, essa tentativa minha de trabalhar com imagem já começou com essa, como eu já falei, né, a questão do desenho e tal, que é uma tentativa de você aprisionar a realidade em alguma coisa, né? Então é sei lá se a gente consegue isso, né, mas a gente tenta, está o tempo todo tentando aprender as coisas que estão à volta da gente, né? E sei lá, e a gente acaba às vezes consegue, às vezes não, e o resultado de um trabalho é isso, é quando a gente consegue fazer fazer alguma coisa que está sentindo que está compondo compondo uma tela, um quadro, compondo uma parte do cotidiano, uma parte da sua vida, né? Uma parte das coisas que servem, das coisas que são importantes para você, né? Na realidade, eu acho que a gente está o tempo todo tentando colocar a gente mesmo, né? Numa imagem, na tela, né? Alguma coisa assim. Bom, aqui na parede do meu escritório tem algumas respostas, não só porque que eu faço documentário, mas porque eu faço cinema, porque existem cineastas geniais como Godard, como François Truffaut e como Woody Allen, que mesmo não sendo documentaristas, o ponto de partida deles é a realidade. Além disso, tem um mundo lá fora que eu acho maravilhoso, instigante, cheio de coisas que vale a pena serem registradas por uma câmera, que vale a pena serem pensadas, mesmo que seja um registro banal de um elemento da natureza, ou do simples azul do céu num dia de verão. Eu acho que tem coisas que, ao serem captadas pela câmera, transcendem a realidade e têm algum significado mágico, que eu, fazendo um documentário, quem sabe eu recebo a bênção de poder transmitir através do cinema. Olha, gente, eu decidi trabalhar com imagem porque é fascinante, né? Olha, essa escada aqui você pode trabalhar essa escada e fazer uma cena de suspense, né? Você pode virar para cá e trabalhar essas colunas, por exemplo. Aí você pode registrar o que está acontecendo agora, documentar exatamente agora o que está acontecendo lá dentro. Vamos ver o que está acontecendo lá. Maravilhoso. Só o cinema tem esse poder essa intervenção, né? Por isso que é fascinante trabalhar com imagem. Olha, uma colega de trabalho aqui, ó, né, também está trabalhando aqui a outra também. Olha, você pode... Eu acho o seguinte, que cinema, que imagem é a síntese das artes. Aqui você tem a pintura, né? Aqui você tem o desenho, aqui você tem a escultura, você tem todas as artes que se resumem aqui na imagem, no cinema, na mídia eletrônica. É fascinante por isso. Bom, o documentário é você fazer o registro de determinada coisa, né? Qualquer registro que não tenha elementos claramente ficcionais. A forma de você captar esse registro é que ela é diferente, né? A partir do momento que você manipulou essa imagem, que você editou, já não é documentário mais. Existe muita manipulação no documentário, mas não explícita. Mesmo sendo uma imagem jornalística, se você fez uma edição, isso é até polêmico, mas eu defendo isso, já não é mais documentário. Mesmo que seja um documentário até cru, você consegue, às vezes com a câmera, você consegue manipular uma situação e cria uma situação.
não pode ser esquecida. Documentário não é verdade, documentário não é realidade. Documentário é uma mediação como qualquer processo de comunicação. Eu acho que tanto a ficção, ela tem elementos do documentário, né, da realidade e tal, como o documentário tem elementos da ficção. Porque a partir do momento que você escolhe alguma coisa para tratar, algum assunto para tratar, mesmo que você esteja tratando do ponto de vista da ficção, você está criando alguma coisa, você está colocando na tua obra elementos que são do teu tempo. Depois de algum tempo, esses elementos eles já são elementos que se relacionam com o documental. Logo no início do século, as primeiras câmeras utilizadas no Paraná eventualmente registravam cenas do cotidiano paranaense. Os pioneiros do cinema paranaense, que a gente pode também dizer do documentarismo, são o Aníbal Requião, o João Batista Groff e o Arthur Rogue. Então o Requião é o primeiro a registrar no Paraná essas imagens. Em formato de cinejornal, que eram os jornais apresentados antes do longa-metragem no cinema. Ele também detinha uma sala de exibição no Paraná, em Curitiba, Smart Cinema. Ele fazia assim toda uma ambientação para que as pessoas sentissem no clima do filme. Foi pioneiro ao inaugurar uma sala com sessões diárias, isso em 1908. Na Semana Santa, ele colocava panos roxos, ele colocava incenso. A vida nos clubes, no poder, inaugurações, as paradas militares, tudo isso ele registrou nas suas imagens. Que conseguiram ser preservados são Carnaval em Curitiba e Panorama de Curitiba, um de 1910 e outro de 1912. O conjunto da obra dele é muito importante como registro daquele momento histórico, para um olhar sobre a história da nossa cidade, dos nossos costumes, enfim. O João Batista Groff também era fotógrafo, exemplo de Requião, e também tinha uma opção do registro documental. Groff fez muitos filmes sobre o Paraná, ele foi o primeiro a filmar as Cataratas do Iguaçu, e o grande filme de Groff, o que passou para a história como o filme mais importante dele, foi Pátria Redimida, em 1930. Que é um filme clássico, não porque ele registra um fato histórico inusitado. João Batista Groff acompanhou todo o movimento de tropas da Revolução de 30. Mas porque ele fornece qualidades fílmicas à altura de competir com o documentário da época. Tanto o Groff quanto o Requião, eles têm o mesmo papel, uma mesma importância na história do cinema paranaense. Um foi seguindo o outro, eles como se tivesse uma continuidade do trabalho dos dois. Dos pioneiros, nós tivemos também outros, o Arthur Rogue. O primeiro filme dele, dos dois filmes que ele fez, se chama Hollywood Studios, e ele filmou em Hollywood. E editou o material. É um filme sobre artistas, sobre estúdios e tal. E aí ele volta, ele anuncia que ele quer montar uma indústria cinematográfica local e tal, e ele faz um filme chamado A Chegada de Didi Caê a Curitiba. Didi Caê era uma moça da sociedade que foi Miss Brasil. E ele a gente pode considerar assim como o primeiro a pensar no cinema paranaense como uma atividade industrial. Ele sonhava em fazer isso, ele queria fazer isso. O Rogue trouxe para cá um equipamento que logo revelou-se obsoleto. Ele vive exatamente na transição do cinema mudo para o cinema falado. E produzir cinema falado já era uma coisa muito mais cara, uma coisa muito mais que exigia muito mais equipamento. Aí ele vende o equipamento dele, a carreira dele termina nesse filme. A história do cinema no Paraná, ela ainda é uma história em construção. Existem poucos registros, existem poucas coisas, e períodos, por exemplo, esse período dos anos 40, não é um período muito estudado ainda. Na década de 50 você vai ter os registros do COSA, que também foram utilizados amplamente. Não dá para dizer que ele era exatamente um documentarista. Ele era um registrador de imagens. Ele produziu o maior acervo, mais importante de qualquer documentarista aqui no Paraná em todos os tempos. Isso, claro, na minha opinião. Tanto que
acabou acontecendo um negócio engraçado, que é o Severo fazer um documentário de um documentarista, entre aspas, que foi O Mundo Perdido de Koza. O trabalho dele foi deixado de lado completamente, foi esquecido depois que ele morreu e corria o risco, inclusive, de não ser preservado. Então ele fez um documentário contando a vida dele e mostrando toda a extraordinária riqueza desse acervo. É dele o registro dos Chetás na Serra dos Dourados, que foi um grupo indígena localizado, contatado nos anos 50 e que pouco tempo depois foi extinto. Esse filme dele, Chetás na Serra dos Dourados, registra os momentos todos do cotidiano desse grupo indígena. É uma obra fundamental para a compreensão da nossa história antropológica e etnográfica. A gente, vindo mais para os dias atuais, tem uma série de realizadores que são realizadores dos anos 70, 80, que começaram seu trabalho a partir da existência da Cinemateca de Curitiba, que fundada em 1975 como Cinemateca do Museu Guido Viaro. A gente se reunia na Cinemateca como o pessoal se reunia para jogar bola, mas às vezes de jogar bola a gente ia discutir cinema, ia filmar. Essa geração que se iniciou a partir da Cinemateca, ela tem uma produção de ficção e também tem algumas coisas que passam pelo documentarismo. Numa época em que não se existia câmeras eletrônicas, ou seja, vídeo, esse tipo de coisa, nós começamos a trabalhar com a bitola 8mm. Porque era muito barato, muito fácil de fazer, qualquer um tinha acesso a uma câmera, película. Tudo era caro, a câmera, o projetor, a moviolinha de fazer a montagem, mas você tinha que dar um jeito de fazer. Existiam muitos festivais, muito público, repercussão. E aqui no Paraná a gente criou um núcleo muito consistente. Eu sou praticamente desse grupo, sou talvez a segunda turma desse grupo. Só que infelizmente o Super 8 praticamente morreu depois de um tempo. Com o surgimento do vídeo no início dos anos 80. Eram camerazinhas VHS que ainda era com aquele gravador, sabe? Era o gravador do lado, você não tinha uma coisa embutida, era um negócio bem complexo. A gente chegou a fazer longa-metragem em VHS. Se tiver uma câmera e boa vontade, você faz o documentário, não precisa nem ter ilha de edição, já faz direto editado. Talvez com equipe até de 4 ou 5 pessoas você consegue filmar. Hoje é possível que uma dona de casa, se ela quiser fazer um filme, ela tem condições. Ela pega uma câmera e faz um filme. É um exagero? Mas é uma possibilidade. Você precisa ter, antes de tudo, um assunto que vale a pena ser transposto para essa linguagem. Qualquer tema, qualquer coisa, dá um filme. Também uma visão muito consistente tua sobre o assunto. Embora também você possa fazer um documentário investigativo, onde você ainda não domine o assunto e vai descobrindo, justamente pela tecnologia digital, te permitir rodar muito material. Você pode realmente filmar em digital, depois transferir para película, se for o caso. É que o digital ele veio para ficar, é inevitável. É um suporte maravilhoso para trabalhar o documentário, que te permite registrar uma quantidade enorme de material a um baixo custo. Eu tenho 17 horas de material para um vídeo de 40 minutos. Normalmente o pessoal tem filmado 60, 70 horas para fazer um documentário de 1 hora, 2 horas. A edição também torna-se extremamente trabalhosa por isso, né? Mas é ótimo pelas possibilidades que a gente passa a ter. Daqui uns dias a gente vai estar só rodando em digital, não vai precisar mais das latas. A área mais beneficiada provavelmente é o documentário. A prova disso é o boom que existe no Brasil hoje do cinema documentário. Aqui no Paraná tem vários filmes que já foram feitos assim. É uma realidade que não tem como fugir dela. Eu acho bacana. E eu espero que quando eu tiver uns 90 anos, eu rode um filme em película, só para matar a saudade. Você tem que descobrir o caminho das pedras, como qualquer profissão, né? Há algum tempo atrás a gente fez cinema rifando o carro, vendendo a joia da companheira. É lógico que existe meios, caminhos e recursos, né? Você tem que buscar esses recursos. Pegava o fotógrafo que era amigo, quem fazia a direção de arte que era amigo, os atores todos amigos, enfim. Comprava pão e mortadela e fazia um filme à base de pão e mortadela. E se você quer viver profissionalmente, você tem que trabalhar profissionalmente. Hoje,
Felizmente, né, com a lei municipal, as leis municipais, a gente tem conseguido fazer cinema de uma forma mais profissional. Mas sempre produzir um filme em qualquer lugar do mundo é complicado. O cinema é uma arte muito cara, e mesmo quando você produz em vídeo, em digital agora, você tem um investimento. Nós temos mecanismos de leis municipais, estaduais, até leis federais. Só que elas têm suas limitações. Lei de incentivo não há julgamento de mérito, de qualidade. A Lei Rouanet, por exemplo, é uma lei dificílima de captar, porque lida com o imposto de renda, o que complica as coisas. E a lei municipal, o teto é muito baixo para um documentário, por exemplo, de longa-metragem, é impossível. Se você realmente quer fazer, tem força de vontade, está muito afim de produzir imagens, Vai ter que estar mandando projeto para a lei de incentivo todo ano, de preferência 2 ou 3 por ano. Senão não vai viver. eu não consigo, pelo menos, sobreviver fazendo documentários. Talvez esteja cometendo um erro, mas imagino que, de repente, o Silvio Bach, por exemplo, viva dos filmes dele, que são especialmente documentários. Raras vezes ele faz ficção. Tem muita gente querendo fazer e pouco espaço. Fuja enquanto é tempo. Ou então, só se você fizer já um acordo, que eu acho bem difícil, de uma TV especificamente já ser contratado, um documentarista contratado. Vou fazer um documentário sobre o Getúlio Vargas, a passagem de Getúlio Vargas no Brasil. Vou fazer um documentário sobre o Walt Disney quando esteve no Cassino da Urca, né? E aí vai, mas infelizmente... São coisas meio impossíveis, surreais. Eu diria sim que está entrando numa área com enorme potencial. Tenho uma ideia, uma perspectiva de uma lei que obrigue a produção regional, né, na televisão. Principalmente através da televisão a cabo. Desde que se enquadrem alguns pré-requisitos técnicos e também de conteúdo, existe uma possibilidade maior de você veicular. É quase impossível você distribuir um filme no Brasil. Esse eu acho que também é um dos problemas dos projetos enviados à lei de incentivo. Justamente que nós não temos a cultura de consumo de documentário, a distribuição é muito precária. Muitas vezes os cineastas ou videomakers não consideram que é responsabilidade deles a distribuição. É muito caro. E eu entendo isso, só que quando você manda um projeto para uma lei de incentivo, que você tem um financiamento público, de um dinheiro que do Estado, que poderia ser utilizado em uma série de outras coisas, eu acho que nesse caso, sim, está implícita uma responsabilidade de tentar distribuir e exibir ao máximo. Já é uma tremenda novela você produzir um filme e depois para você distribuir esse filme no Brasil, distribuir no exterior, né? É muito complicado. No caso específico de documentário, eu acho que aí a gente tem, em geral, a gente só tem desvantagens em relação à ficção. Não existem empresas especializadas só em distribuir o documentário. Ainda existe um corporativismo muito grande. Ele fica à mercê das empresas já existentes que costumam dar prioridade à ficção. Os dias de hoje estão da seguinte forma. Existe uma geração, novíssima geração, que está nas universidades hoje, que tem uma produção muito forte das coisas da cidade, das coisas do seu tempo. Nunca deu para dizer que existem documentaristas paranaenses. Essa geração, ela está produzindo, ela está fazendo tanto documentário quanto ficção. Existem cineastas paranaenses que eventualmente fazem documentário. E eu acho que no documentarismo eles vão ter um papel fundamental. Eu escolhi trabalhar com cinema pela imagem cinética, pela imagem em movimento. É a imagem através de alguém que me chama tanto a atenção. A câmera intervém através de alguém, ou melhor do que intervém, media através de alguém. Bom, essa tentativa minha de trabalhar com imagem, a questão do desenho e tal, que é uma tentativa de você aprisionar a realidade em alguma coisa. E o resultado de um trabalho é isso, é quando a gente consegue fazer fazer alguma coisa que está sentindo que está compondo uma tela, um quadro. Eu acho que a gente está o tempo todo tentando colocar a gente mesmo, né, numa imagem, na tela. Bom, aqui na parede do meu escritório tem algumas respostas, não só porque eu faço documentário, mas porque eu faço cinema,
porque existem cineastas geniais como Godard, como François Truffaut e como Woody Allen, que mesmo não sendo documentaristas, o ponto de partida deles é a realidade. Coisas que, ao serem captadas pela câmera, transcendem a realidade e têm algum significado mágico, que eu, fazendo um documentário, quem sabe eu recebo a bênção de poder transmitir através do cinema. Olha, gente, eu decidi trabalhar com imagem porque é fascinante, né? Olha, essa escada aqui você pode trabalhar essa escada e fazer uma cena de suspense. Está exatamente agora o que está acontecendo lá dentro. Vamos ver o que está acontecendo lá. Só o cinema tem esse poder essa intervenção, né? Por isso que é fascinante trabalhar com imagem. Eu acho o seguinte, que cinema, que imagem é a síntese das artes. Você tem todas as artes que se resumem aqui, na imagem, no cinema, na mídia eletrônica. É fascinante por isso. Geralmente, quando você termina um filme, você tem a intenção de querer fazer tudo de novo porque você acha que você poderia fazer melhor, que você poderia ter feito um enquadramento melhor, uma luz melhor, né? Então, a gente está sempre se autocriticando. Fora o último, eu sempre vou renegar todos os outros. Provavelmente ainda só não renego o último porque alguma coisa eu tenho que mostrar quando me pedem para mostrar, né? Senão eu renegaria todos.